Olá pessoal, bem-vindo a mais um mini curso de Python para quem quer aprender Python. Na aula anterior nós falamos um pouco sobre string, sobre números floats, sobre o uso do for, né, sobre slices, sobre valores booleanos, sobre tuplas, dicionários, listas, né. Hoje nós vamos usar alguns métodos que o Python tem, métodos eficientes e muito usados na programação, que é como usar o for, né, de maneira eficiente, como criar uma lista e preencher essa lista, como usar o while, né, como usar uma list comprehension, como definir uma função, tá? Então essa aula é um pouquinho mais complexa em relação à primeira. Sugiro que quem não viu a primeira aula que volte e assista o primeiro vídeo para poder ter a compreensão desse segundo vídeo. Vamos lá. Agora aqui vamos aprender sobre o for, while, list comprehensions e funções. Eu criei uma lista aqui chamada números, né? Uma lista que números recebe uma lista de 1 a 9, tá? Então ele armazenou agora aqui os números de 1 a 9 na memória. Criei um laço for, gente. Então como é que funciona o for? Você bota for número in números print número. O que vai acontecer aqui? Eu já explico como é que o laço for funciona. Bom, basicamente ele imprimiu todos os números da minha lista aqui. Pessoal, for número em números. Para o laço for, o que interessa de verdade é essa variável aqui, números, que é essa variável que eu criei aqui em cima, a variável da minha lista. Aqui for número é só para eu associar que número está em números, mas eu poderia botar aqui, por exemplo, for i, por exemplo, né? Em vez de eu botar número aqui, eu tenho que botar o i aqui embaixo, print i, tá? Ele vai imprimir da mesma maneira. Eu posso botar aqui for oi em números, print oi. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que se perde no uso do for e acaba se perdendo. Mas para o for é bem simples. O que importa para ele é o nome da variável que está aqui, ó, números. For oi em números. O que importa aqui? Print números. Beleza, pessoal? Então, vocês fazendo dessa maneira, vocês nunca mais vão se perder aqui utilizando o laço for. Deixa eu voltar aqui para número, for número em números, que é o que importa para eles, print número. A diferença é que na hora do print, o que importa para ele não é o número da lista, é essa variávelzinha que se criou aqui. Se fosse oi, eu teria que botar o oi aqui embaixo, tá? Então sugiro vocês treinarem bastante aí o uso do for para ter a compreensão, beleza? Vamos continuar aqui. Vamos supor que eu quero criar uma lista de maneira automática, né? Eu poderia criar a lista como eu fiz aqui em cima de 1 até 10, mas isso dá um certo trabalho, vocês não concordam comigo? Então dá para criar uma lista usando o range, né? Lista igual a range, tá? De 0 a 100, tá? Se eu der aqui lista, ele só vai me dizer que ele criou uma lista de número de 0 a 100. Se eu quiser pegar apenas o número 50 dessa lista, vocês lembram lá quando ensinei vocês para acessar o número de uma lista através de seleção? Então, lista, abre parênteses, 50, o que ele vai imprimir para mim? O número 50. Então, ele pegou um item dessa lista. Se eu botar 30, ele vai pegar o número 30. Tá, mas eu queria ver esses números de 0 a 100, porque só o range, esse comando range, ele é muito usado na programação, ele serve para muitas coisas, ele gera números aleatórios, então ele é muito importante. Mas como é que eu faço para ver os meus números de 0 a 100? Vamos usar o laço for aqui e já vamos treinar o for. Ó. For i, podia ser for oi, for olá, for list, não, list não porque é uma variável que o Python usa, for qualquer coisa,
For i em lista, tá? Print i. Olha lá, pessoal. Ele printou o nosso range, ó, lista de 0 a 100. Ele acessou a lista aqui em cima, ó, for i em lista, e ele printou todos os meus números até o 99. Por que até o 99 se eu coloquei um range de 0 até 100? Porque o Python não considera o 100 como o último número. Ele considera até o 99, porque para ele a indexação começa do zero. Então, do 0 até o 99 para ele são 100 números. Se eu quisesse que fosse impresso o 100, eu teria que botar aqui 101 no meu range. Tem que rodar de novo esse meu código aqui. E quando eu for imprimir aqui, opa, aqui embaixo, vamos ver. Olha lá, ó. Aí no 101 ele não considerou o 101, mas considerou o 100, porque é sempre um a menos, tá? Beleza, pessoal? Esse é o uso do for, tá? Mas eu também posso criar uma lista sem precisar usar o for, por exemplo, para percorrer todos esses meus números. Eu posso criar aqui, por exemplo, uma lista underline 1, é o nome da minha variável, podia ser qualquer nome aqui, é igual a list de um range de 0 a 101. Né? Se eu dar um play aqui e imprimir list 1, ele vai fazer da mesma maneira que o for, ó. Ó, até o número 100. Tá? Dá para criar uma lista dessa maneira aqui. Vamos falar agora do laço de repetição while. Né? Então, eu criei uma variável aqui dizendo que o meu i vale 1. Tá? Enquanto, while quer dizer enquanto i, o meu i for menor que 10, dois pontos, essa é a construção do meu laço while, print i vale, vocês lembram dessas chaves aqui para receber o valor de i? Ponto format i, isso aqui eu ensinei na aula passada. Só que, pessoal, aqui embaixo, nessa indentação aqui, i igual a i mais 1, é para que o meu laço não entre em loop infinito. O que isso quer dizer? Se eu não tivesse aqui o i mais 1, o meu laço ele ia se repetir sem parar. Ele ia vir enquanto o i menor que 10, ele ia vir até aqui, ia voltar para o i menor que 10, i menor que 10, ele não ia parar nunca mais e eu ter que dar um pause aqui no meu Google Colab, porque ele ia entrar em loop infinito. Então, i igual a i mais 1 faz com que toda operação, enquanto i for menor que 10, ele pare. Vamos rodar aqui para vocês terem uma melhor compreensão. Vou rodar aqui em cima primeiro. Olha lá. Ó, i vale 1, i vale 2, i vale 3, i vale 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembre-se que eu botei menor que 10. Então, quando ele for menor que 10, ele vai imprimir. Beleza? Esse aqui é o uso do while. Eu poderia botar, enquanto i for menor que 20, ele vai imprimir. Bota para rodar até o número 19. E assim por diante, você bote o que você quiser. Como também eu posso botar que o meu i vale 18. Então, se eu botar aqui enquanto i for menor que 20, ele vai imprimir só duas vezes aqui. Esse é o uso do while. Gente, toda vez que a gente faz o for e o while, Python, diferente de outras linguagens de programação, ele funciona sobre indentação. Notem que aqui eu tenho um espaço de indentação. As boas práticas dizem que embaixo do for ou do while eu tenho que dar 2 tab. Tá? No teclado vocês têm a tecla tab. Vocês deem 2 tab aqui e print e coloquem um comando aqui, porque senão ele vai dar um erro de indentação e não vai funcionar. Tá? Python trabalha somente com indentação. Depois na documentação de Python vocês vão ter uma compreensão melhor. Pessoal, depois a gente tem a questão da list comprehension. Tá? List comprehension. O que é? Nada mais é do que um laço for reduzido. Tá? Faz a mesma coisa que o laço for.
Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona aqui o List Comprehension. Voltando aqui, pessoal, tive que atender meu filho. Vamos lá, List Comprehension, tá? Criei uma lista aqui, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que a gente preenche uma lista vazia em Python. Vamos supor que eu tenho um conjunto enorme de dados, crio uma variável chamada vazio. Aqui eu tenho uma lista vazia e essa lista vazia pode receber qualquer tipo de valor aqui dentro. Mas como é que eu faço para preencher essa lista vazia? Eu quero que os itens de 1 a 7 entrem aqui para dentro do vazio. Como é que eu faço isso? Eu faço laço for, né? For item em itens. Aí sim eu preciso passar essa variável itens aqui para baixo. Esse item aqui poderia ser oi, for oi em itens, tanto faz. Aí vocês lembram que na primeira aula eu expliquei o append, né, que o append ele insere valores na lista. Então eu pego a minha variável vazio aqui, trago ela aqui para baixo, com indentação, vazio.append item. Eu vou tirar esse asterisco ao quadrado e vou mostrar depois o que isso faz. Bom, vamos rodar aqui. Vamos rodar o vazio e vamos rodar o for. Vamos rodar o for aqui. Bom, olha lá. O vazio agora, que não era nada, está com os valores preenchidos aqui. Pessoal, para vocês verem aqui que eu não mostrei, se eu imprimisse o vazio aqui, ó, o que ele vai me mostrar? Ele vai me dizer que o vazio não tem nada, tá? Eu criei ele aqui, eu criei os itens aqui em cima, tá? Eu criei o vazio, vazio. Quando eu faço o laço for item em itens, que tá essa minha variável aqui, vazio.append item, ele preenche a minha lista vazio com números, ó, com meus números exatamente como está aqui em cima, sem eu precisar ter que estar teclando. Se eu botar o item da minha variável asterisco 2, ele vai elevar todos os meus números da minha lista ao quadrado. Olha só que interessante. Ó, olha lá, todos os meus números foram elevados ao quadrado. Parei que eu vou ter que rodar de novo, porque cada vez que eu faço o laço, ele repete e bota mais itens lá dentro. Olha lá. Ele botou todos os números aqui elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado 9, 4 elevado ao quadrado 16, 5 elevado ao quadrado 25, 6 elevado ao quadrado 36, 7 elevado ao quadrado 49. Depois nós temos o List Comprehensions, que nada mais é que um laço for mais enxuto, menor, né? Isso aqui serve para tu deixar o teu código mais limpo, nas boas práticas de programação, porque tu imagina, tu usar laço for para tudo que tu for fazer em Python, fica um monte de linhas de código, e aqui com uma linha de código a gente faz a mesma coisa. Então como é que a gente compreende List Comprehension? Na primeira vista aqui parece uma coisa estranha, né? Abre parênteses, item elevado ao quadrado, for item em itens. Eu vou rodar aqui para vocês, tá? E vocês vão ver que ele imprimiu exatamente a mesma coisa como o laço for. Pessoal, como é que eu aprendi isso aqui para não me confundir? Eu eu abro colchetes, vou botar aqui do lado, eu vou botar como explicação, que é para não atrapalhar o código. Abro colchetes, né, dou um espacinho aqui, eu pego o item aqui do meu append, ó, o meu item aqui, que eu quero que ele faça a minha função, né? Ctrl C, Ctrl V, sem medo, pessoal, sem medo de errar. Ó, item ao quadrado, tá? E depois eu venho aqui para cima e colo essa parte aqui de cima, Ctrl C, do lado do meu item, sempre. Eu sempre faço isso, a única diferença é que eu tiro os dois pontos. Se eu fizer isso, pegar o meu item ao quadrado e colar essa parte de cima, botar do lado, como eu fiz aqui, ó, esse aqui é exatamente isso aqui. Você vai ter construído uma List Comprehension, tá, pessoal? Parece difícil, mas é exatamente isso.
pega o item, eleva ao quadrado e depois copia essa fraseologia aqui de cima, fora item em item, só tira os 2 pontos. Tá, pessoal? Tá, isso aí são boas práticas de programação. Vocês viram que numa linha de código a gente faz a mesma coisa. Depois a gente tem, eu não vou falar de funções lambda agora nessa aula, porque senão o vídeo vai ficar realmente muito grande, né? Então eu vou falar só sobre função, né? As funções em Python são muito boas porque a partir do momento que tu cria define uma função, tu pode usar ela para vários outros códigos, né? Então vamos lá. Quando a gente escreve def, né? O Python já indenta aqui e deixa tudo em azul dizendo que def é uma função. Qualquer coisa que tu botar def, ele já deixa em azul. Def o quê? Bom, vamos criar uma função para uma variável. Def myFunction, isso aqui foi um nome que eu criei. Botei uma variável lá dentro, tá? Print var. Se eu der play aqui. Então vamos lá. Agora eu quero usar isso aqui, essa minha função que eu criei aqui embaixo. Eu quero que essa função simplesmente imprima a variável que está aqui, tá? Então toda vez que eu chamar ela mais função, que é a que eu criei aqui, e botar qualquer coisa aqui dentro, ela vai printar olá. Ela vai printar Thiago, porque ela está simplesmente exercendo a função do print aqui embaixo, ó. Então eu boto nos parâmetros aqui qualquer coisa, sei lá, Nova York. Ela vai imprimir Nova York. Para ilustrar um pouquinho melhor, eu fiz uma outra função aqui, ó, igual a de cima. Defina minha função, a variável aqui, x igual a essa variável aqui elevado ao quadrado, return x. O que eu quero com isso, pessoal? Eu quero que essa minha função retorne algum valor. Porque se eu não botar return x, ela não vai retornar nada. Simplesmente vai armazenar na memória e não vai executar nada. Então, por exemplo, aqui eu botei que x é igual a 4. Criei uma variável aleatória. Só recapitulando, esse x que eu criei não interage com esse, tá? Esse x aqui igual a var elevado ao quadrado, tá? Ele só funciona dentro da função aqui, tá? Ele não tem nada a ver com esse aqui, então eu posso fazer dessa maneira. Então, x igual a 4. Y igual, agora eu chamo a minha função aqui, ó, myfunc, boto o x lá dentro, o que ele vai fazer? Ele vai devolver que o meu y é igual a 16. Por quê? Porque x, né, elevado a, o x elevado a 4, 4 elevado a 2, desculpa, é 16. 4 vezes 4, 16. Pessoal, parece complicado no início, né? Principalmente quando a gente passa para funções e depois vem funções lambda, né? que são funções também, porém mais enxutas em relação ao código, mas o que determina a programação em si é vocês treinarem, praticarem. Não tem jeito, pessoal, não tem fórmula mágica, não tem curso mágico de 2, 3 semanas, nem de 2, 3 meses. Programação é todos os dias codar os códigos, rodar, criar programinhas, assistir bastante vídeos, investir em livros, estudar muito. São horas mesmo a fio na frente do computador. Eu vou ficando por aqui para que o vídeo não fique muito longo e na próxima aula eu vou começar a dar a introdução em Data Science, né? Vou dar uma pincelada para o pessoal que queira conhecer um pouquinho dessa área. Obrigado a todos.